E aí, pessoal, beleza? Hoje a gente vai calcular a corrente induzida em uma espira quadrada que se move com velocidade constante. Vamos lá? Bom, eu peço que você considere inicialmente um fio infinito por onde passa uma corrente elétrica aí. E desse outro lado, no mesmo plano do fio, uma espira quadrada de lado A que se move com velocidade v nesse sentido que eu estou indicando. Bom, nosso objetivo é calcular a corrente induzida nessa espira quadrada. Para isso, inicialmente eu vou calcular, olha só, o módulo do campo magnético aqui a uma distância s desse fio, usando a lei de Ampère, que nos diz que a circulação do campo magnético ao longo de um caminho fechado, olha só, é igual a μ0, que é a permeabilidade magnética do meio, que no caso eu estou considerando o vácuo, vezes a corrente envolvida por esse caminho, a corrente envolvida pelo amperiano. Nesse meu caso, eu vou considerar como amperiana uma circunferência centrada no fio e de raio S, de tal forma que o módulo do campo magnético ao longo desse caminho ele vai permanecer constante. Então eu vou poder escrever aqui, olha só, já desenvolvendo o produto escalar, módulo do campo magnético, módulo do deslocamento infinitesimal, vezes o cosseno do ângulo formado entre eles. Para essa escolha de amperiano, uma circunferência, o ângulo entre o vetor campo magnético e o vetor deslocamento ele sempre vai ser igual a zero, de tal forma que o cosseno vai ser 1. Bom, isso daqui vai ser igual a μ0 vezes I. O campo magnético, como eu falei, o módulo do campo magnético ele é constante, então eu posso tirá-lo aqui da integral, olha só, tirei da integral, e eu vou ter a integral de caminho fechado de dl, isso igual a μ0 vezes I. Bom, essa integral não é nada mais do que o comprimento da circunferência de raio S. Então eu vou ter o seguinte, ó, campo magnético vezes 2πs, isso daqui vai ser igual a μ0 vezes I. Portanto, o módulo do campo magnético a uma distância S desse fio vai ser igual a μ0 vezes I dividido por 2πs. Bom, primeira parte do nosso trabalho feito. Vamos agora calcular o fluxo do campo magnético nessa espira. Eu vou até mudar de cor aqui. Olha só. Eu só tenho que tomar cuidado porque o módulo do campo magnético ele vai diminuindo conforme a distância vai aumentando. Então eu tenho que levar isso em consideração. Vamos lá. O fluxo magnético, por definição, ele é dado como a integral de superfície do campo magnético, do produto escalar do campo magnético pelo vetor que representa aqui uma área infinitesimal. Bom, já desenvolvendo aqui esse produto escalar, eu vou ter o seguinte, integral do campo magnético, que nesse meu caso aqui, o módulo dele, olha só, é μ0 vezes I dividido por 2πs. Foi por isso que a gente calculou anteriormente. Então, já vou colocar aqui, μ0 vezes I dividido por 2πs, e essa área infinitesimal, o módulo dela, olha só, se nós percebermos, eu vou considerar aqui uma área bem estreita, olha só, uma área bem estreita aqui no início, e essa área estreita ela vai ter aqui uma largura A e um comprimento aqui, olha só, infinitesimal ds, de tal forma que eu vou poder escrever essa área, olha só, vamos colocar aqui, eu vou poder escrever essa área da seguinte forma, A ds. Pronto, vou tirar dessa integral as constantes e eu vou ter o seguinte, o fluxo desse campo magnético ele vai ser igual, olha só, a μ0 vezes I vezes A dividido por 2π vezes a integral de 1 sobre S ds, que eu vou escrever dessa forma aqui. Bom, quais são os meus limites de integração? Analisando mais uma vez aqui a figura, eu vou integrar de S até S mais A, olha só, de S até S mais A. Então aqui vai ficar, olha só, vamos colocar os limites de integração, de S até S mais A. Essa integral é muito simples, é a integral que vai ter aqui como resultado o logaritmo. Então o fluxo desse campo magnético, nessa espira quadrada de lado A, vai ser igual a μ0 vezes I vezes A, dividido por 2π vezes ln de S mais A, olha só, dividido por S. Bom, segunda parte do nosso trabalho concluída, esse daqui é o fluxo do campo magnético lá naquela espira. Bom, agora a gente vai calcular a força eletromotriz induzida nessa espira. A força eletromotriz, olha só, vamos mudar de cor aqui. A força eletromotriz ela é dada por menos a taxa de variação do fluxo magnético com o tempo.
Então, o que a gente vai fazer? Vamos calcular essa derivada do fluxo magnético em relação ao tempo. Vou fazer aqui, olha só. Vou ter o seguinte. dφ dt vai ser igual, olha só. Tirando aqui as constantes da integral, vou colocar as constantes aqui, μ0 vezes i vezes a sobre 2π, e eu vou ter aqui a derivada em relação ao tempo desse logaritmo. Olha só, o logaritmo ln de s mais a sobre s. Bom, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar essas constantes todas aqui de c para não precisar ficar repetindo. Então, dφ dt vai ser igual a constante, olha só, e essa derivada vai ser o seguinte, a derivada do logaritmo é 1 sobre o argumento, então vai ser 1 sobre s mais a sobre s, só que eu vou ter que usar a regra da cadeia para derivar também esse argumento. Bom, a derivada vai ficar o seguinte, olha só, derivada do primeiro, que vai dar ds dt vezes o segundo, menos o primeiro, que é s mais a, vezes a derivada do segundo, dividido por esse segundo aqui ao quadrado, olha só. Segundo ao quadrado. Bom, então vamos organizar isso daqui da seguinte forma. Eu vou poder escrever, colocar aqui a constante, e já organizando eu vou ter s sobre s mais a. Acontece que ds dt é justamente a velocidade constante com a qual essa espira está se movimentando. Então esse ds dt eu já vou substituir como v, de tal forma que eu vou ter o seguinte, olha só, v vezes s, menos, aqui também, ó, eu não coloquei, mas aqui eu tenho dt. ds dt, que é a velocidade vezes s, eu vou ter v vezes s, menos v vezes a. Tudo isso aqui, olha só, dividido por s ao quadrado. Você percebe que eu já vou poder cancelar esse vs com esse vs. Esse 2 aqui, ó, eu posso cancelar com esse s aqui, então eu vou ter o seguinte, dφ dt vai ser igual a constante vezes menos v vezes a, dividido aqui, olha só, por s que multiplica s mais a. Bom, isso significa que a força eletromotriz induzida ela vai ser esse valor aqui, só que com um sinal negativo, devido à lei de Lenz. Então nós vamos ficar com o seguinte, já voltando aqui às nossas constantes, olha só. Já voltando às nossas constantes, eu vou ter aqui o seguinte, μ0 vezes i vezes a, estou escrevendo aqui a constante, sobre 2π, vezes, olha só, velocidade, vezes a, dividido aqui por S, que multiplica S mais A. Ok, essa daqui é a força eletromotriz induzida. Para eu achar a corrente induzida, finalmente aqui, olha só, achando a corrente induzida, eu vou dividir a força eletromotriz induzida pela resistência dessa espira. Então eu vou ter o seguinte, ó, a corrente induzida, finalmente aqui, ela vai ser o seguinte, μ0 vezes i vezes a ao quadrado, já estou multiplicando esse a, vezes v, dividido por 2π vezes s mais a, e aqui eu ainda vou colocar o R, que é a resistência dessa espira. Então aqui eu tenho, olha só, a corrente induzida nessa espira quadrada que se movimenta com velocidade constante v. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Se você gosta desse tipo de questão, acompanhe os próximos vídeos. Te espero lá. Valeu, tchau, tchau.